Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, e a partir de hoje, pelo resto da sua vida. O resto da sua vida. Nós temos a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, se você agradar ao Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque Ele conhece os desejos de cada coração. Agora, como é que a gente pode agradar a Deus? A própria Bíblia ensina, Paulo fala em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Davi diz: agrada ao Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Paulo fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí vem aquela pergunta: eu tenho fé. Como é que eu não estou agradando a Deus? Porque se eu agradasse a Deus, Ele satisfaria os desejos do meu coração. E eu não tenho visto os desejos do meu coração serem realizados. Deus não tem satisfeito os desejos do meu coração, mas eu tenho fé. Eu sou evangélica, eu pertenço à igreja A, B, C, ou então eu sou católica, eu sou espírita, eu sou messiânico, eu sou budista, eu sou muçulmano, espírita. Eu tenho fé, claro, todos têm fé, todos têm fé. A princípio, todos têm fé. Mas a pergunta é: será que qualquer fé é capaz de agradar a Deus? Não. Se qualquer fé pudesse agradar a Deus, então todo mundo seria feliz, todo mundo teria os seus desejos, os desejos do seu coração satisfeitos. Não é verdade? É uma questão de inteligência. Só usar um pouquinho a inteligência, você vai ver que se a fé por si só agrada a Deus, então todo mundo seria abençoado. E não é o fato. Pelo contrário, você veja, por exemplo, que muita gente tem feito verdadeira guerra por conta da sua fé. E há muitas discórdias, muitas guerras, muitas confusões por causa da fé. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E, na realidade, essas pessoas, elas têm fé, manifestam a fé da forma como elas acham que devem manifestar. Essa é a realidade. Elas têm fé, mas não agradam a Deus. Então, que tipo de fé é capaz de agradar a Deus? Que tipo de fé? É isso que nós temos que avaliar, minha amiga e meu amigo ouvinte. Você me ouve neste momento. Você é católico, espírita, evangélico, você é budista, seja lá o que for, judeu. Você tem fé. Todos têm fé. Mas essa fé não tem satisfeito, não tem trazido resultados para a sua vida. Porque essa fé não veio do espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus nos dá a fé, então nós somos capazes de agradar a Deus com essa fé. Quando a fé não vem do Espírito Santo, então essa fé não é capaz de agradar a Deus, não agrada a Deus. Como é que você vai saber se a sua fé agrada ou não agrada a Deus? Só o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, é capaz de lhe dar a fé que agrada a Ele. Todas as demais fé são
pura ilusão. Pura ilusão, porque não traz resultado, não trazem resultado para as pessoas. Mas, ô bispo, eu estou indo na igreja, eu faço as correntes, eu faço isso, eu faço aquilo, e ainda assim não estou agradando a Deus? Olha, minha amiga, meu amigo, ir na igreja não significa dizer que você está agradando a Deus. Porque às vezes a pessoa vai na igreja, ela até obedece os ritos religiosos da sua igreja, da sua denominação, mas do lado de fora da igreja, o comportamento dela não agrada a Deus. Ela não agrada a Deus. E por quê? Porque dentro da igreja ela procura fazer o que agrada à sua religião ou à sua igreja. Mas fora da igreja, ela agrada a quem? Ela agrada a sua carne. Ela satisfaz os desejos da sua carne. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, a Bíblia diz que aquele que agrada a carne desagrada ao espírito. E aquele que agrada ao espírito desagrada a carne. Quer dizer, quando a pessoa tem a fé do Espírito Santo, quando a fé que rege a sua vida vem do Espírito de Deus, porque a fé é o fôlego do Espírito Santo em nós. Quando esse fôlego age dentro de nós, então nós sacrificamos naturalmente. Sacrificamos nossos desejos carnais, nós sacrificamos a nossa vontade, nós sacrificamos o nosso eu, o nosso egoísmo, nós sacrificamos o pecado, nós sacrificamos tudo, a mentira, o engano, nós sacrificamos as ilusões, nós sacrificamos as nossas vaidades, nós sacrificamos tudo por conta desse fôlego do Espírito Santo que é a fé em nós. Essa é a realidade. Então você me ouve nesse momento e diz, bispo, então só tem um jeito de eu poder agradar a Deus com a minha fé, é tendo o espírito da fé, é receber o espírito da fé. Exatamente, você tem razão. Só quando a pessoa recebe o Espírito Santo ou o espírito da fé, é que ela tem capacidade de agradar a Deus. E essa é a razão do porquê que na semana que vem, segunda-feira que vem, nós começamos novamente o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum que tem a seguinte proposta: a gente vai se desvencilhar dos pensamentos do mundo, das ideias do mundo, dos conselhos do mundo. Nós vamos nos desvencilhar da mídia, nós vamos nos desvencilhar das informações seculares e vamos nos ater apenas às coisas espirituais que vêm da Bíblia, que vêm da palavra de Deus. Então, nós vamos nos envolver com a palavra de Deus durante 3 semanas, dia e noite. Os nossos pensamentos estarão focados nas coisas de Deus, na vontade de Deus. Então, haverá mais leitura bíblica, haverá mais meditação na palavra da Bíblia, na palavra de Deus, porque Deus, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, então Deus fala com você. E então,
há uma comunicação dele para com você. Se você se envolver na leitura bíblica, se você se envolver com o que está escrito na palavra de Deus, durante 21 dias eu posso lhe garantir que o Espírito Santo vai vir sobre você, porque o Espírito Santo fala através da sua palavra. O Espírito Santo enviou a sua palavra para que nós soubéssemos discernir entre o bem e o mal e então seguíssemos o bem. Então você que me ouve neste momento, minha amiga, meu amigo ouvinte, se quiser receber o Espírito da fé que agrada a Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, se você quer recebê-lo, então você tem que se limpar, se purificar. Purificar, eu digo, a sua cabeça, a sua mente. Não é fazer um jejum de comida, de bebida, não. É fazer um jejum estritamente espiritual. Quando você fizer, você vai ver o que é estar em sintonia com o Altíssimo e então receber da parte dele o seu retorno. Só o Espírito Santo dá a fé que lhe agrada. Só o Espírito de Deus é capaz de nos dar a fé que agrada a Deus e que satisfaz e faz com que Deus satisfaça os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Então, a Bíblia, minha amiga, meu amigo ouvinte, é a única fonte da verdadeira fé. É através da meditação na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que nós recebemos a fé que vem do Espírito Santo, o fôlego do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus nos concede a fé para que nós possamos obedecer. Essa entrega, essa dádiva que o Espírito Santo nos dá com respeito à fé, é a graça de Deus. Lembra quando o apóstolo diz que nós somos salvos pela graça? Mas a graça funciona dessa forma. Primeiro, Deus nos dá a direção, o ensinamento, o discernimento com respeito à sua palavra. Ele revela a sua palavra. Ele ensina a sua palavra. Ele faz com que o fôlego, o espírito da sua palavra venha encher o nosso pulmão espiritual. Essa é a graça de Deus. Porém, depois que ele nos dá essa graça maravilhosa da fé, ele exige que essa fé seja colocada em prática. Ele exige que essa fé venha a ser uma fé sacrificial. Daí o apóstolo Tiago diz na sua epístola, diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja que a fé operou juntamente com as suas obras, quer dizer, foi por meio da obra da fé, do sacrifício da fé, que a própria fé se consumou. Em outras palavras, o Espírito Santo nos dá a graça da fé. A fé é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus.
É uma dádiva de Deus que você não recebe na faculdade de teologia, na igreja, nada disso. É o Espírito Santo quem revela a fé para nós. Ele nos dá o fôlego, sopra o fôlego de vida para nós. É a graça de Deus. Porém, esse fôlego faz com que nós tomemos atitudes. A atitude de obediência. Se nós não obedecermos, a graça já não vai mais servir. Então não vai adiantar nada a nossa fé. A fé que é a graça de Deus em nós, só tem valor, só tem validade, quando então é praticada. E para se praticar a fé, exige-se o sacrifício da obediência. Vamos ver agora um testemunho de pessoas que foi agraciada, foi batizada com o Espírito Santo. E como que foi, por que ela foi batizada com o Espírito Santo? Vamos ouvir. O meu caso, como se fosse um caso perdido. Eu vim de uma infância já de um lar destruído, porque meu pai enveredou para as bebidas, brigas dentro de casa com minha mãe. Então a gente vendo tudo aquilo lá, a gente não tinha uma felicidade, não tinha uma união dentro de casa. Éramos em 3 irmãos e todo dia a gente via briga. Meu pai bebendo, batendo na minha mãe. Então a gente já cresceu um pouco revoltado. Então foi naturalmente, encontrei o pessoal da rua e como naquele tempo o pessoal usava as drogas ali, a maconha, que era o que mais se usava aqueles anos, eu acabei experimentando a maconha com alguns colegas, né? Diziam colegas. E dali comecei a usar praticamente todo dia, até que conheci a cocaína. Aí começou um pouco a mais, porque a cocaína era mais forte, já exigia um pouco mais de dinheiro para comprar. Então, para fazer aquilo, eu não tinha dinheiro, era um garoto. Então, a gente começou a roubar. Juntou alguns moleques lá, se juntamos e começamos a fazer pequenos furtos, né? E dali foi aumentando, porque veio outras drogas. Chegou o LSD, a heroína e outros tipos de comprimidos que a gente passou a usar, lança-perfume e outros tipos, Bentil e mais alguns outros. Então, necessitavam dinheiro a mais. Então, a gente começou a partir para os roubos mesmo de uma vez. Chegamos até a roubar banco, fazer assaltos maiores e, num determinado momento, num desses envolvimentos com roubo, eu acabei sendo preso também por causa de um roubo, que não fui eu que fiz, mas como eu guardei aquilo que tinha sido roubado para as pessoas, eu fui preso até injustamente, né? Mas continuei com as drogas do mesmo jeito. Eu passei lá dentro sozinho, tive que me virar de várias formas. Foram 3 anos difíceis para mim. Eu creio que foram um dos piores da minha vida, porque eu sofri muito. Eu sentia a falta da família. Era um adolescente, não era um homem, era um adolescente. Mas sentia a falta da família. Fui privado de muitas coisas dentro do sistema carcerário. Então aquilo lá para mim não foi bacana, foi algo que me destruiu. Já vinha da destruição das drogas, já vinha da destruição do lar. E lá dentro eu não aprendi nada de bom. Tudo pior, lá é uma faculdade para o mal. Quando eu saí da cadeia, eu continuei preso na realidade. Eu continuei preso àquela situação que eu vivia antes, as drogas. Eu não tinha uma vida, pessoal, eu não tinha uma vida, porque eu vivia para as drogas. Havia um buraco dentro de mim que faltava alguma coisa. E eu não entendia o que, então eu tentava ocupar aquele espaço cada vez mais com as drogas, cada vez mais com os roubos, continuei com os roubos e outras coisas mais que eu aprontei aí para tentar tapar o buraco. Em determinado momento eu comecei a beber, num outro momento fui trabalhar em salão de baile, comecei a beber mais ainda. Eu achava que eu era aquela última criatura da face da terra, sofrendo, sem família, sem ninguém para poder dizer que amava, não tinha um carinho de ninguém. Eu saía praticamente para ir para esse salão na quarta-feira, na outra quarta-feira eu aparecia em casa, e já chegando para trocar de roupa e voltar. Então eu não dormia, eu parecia um zumbi, como eu falei, um lixo, eu era um verme, vamos dizer assim, era um verme. Para a sociedade eu era uma porcaria, um lixo, eu não tinha mais
Eu mesmo achava que eu não tinha mais jeito. Eu já imaginava um dia eu num caixão. Eu já estava desiludido por completo. Eu saí para a rua. Eu resolvi dar um fim em mim. Eu não queria mais fazer parte da sociedade. Eu queria estar na rua. Como eu me sentia um lixo, eu falei, então vou ser parte do lixo, eu vou ficar na rua. Foi aí que piorou minha vida, aí se destruiu por completo. Porque eu me tornei um andarilho. Eu cheguei a andar 300 quilômetros, 3 dias e 3 noites, sem parar. O corpo não aguentava, mas as pernas continuavam andando. Ao ponto de eu ter fome, no Mato Grosso eu tive fome, e é um estado onde tem muita carne. Eu não cheguei a comer, ali eu comi o excremento dos animais. Ele fazia e eu com fome ia comer, mas não comia carne. A gente passava em porta de restaurantes, do estado que eu estava, barbado, sujo, era um lixão, era um lixão próprio. Eu pedia comida, mas o pessoal não dava. Então eu ia revirar o lixo. Mas até no lixo eles não deixavam eu pegar. Eles não deixavam a gente mexer, porque tinha jogado aquela hora, ainda estava bom. Eu vinha no outro dia eu vinha, aquela comida estava azeda. Aquilo já fedia, fermentava, tinha mosca, às vezes já estava até com bicho. Eu vinha cachorro comer ali. Eu cheguei comendo lá de cachorro. Eu cheguei a um ponto de ser igual ao cachorro, porque ele estava comendo e eu no lado. Não tinha diferença. Ele estava ali com as 4 patas, eu ajoelhado também. Bebi água nas valetas ali, onde saía aquela água, aqueles coxos dos animais ali. Eu cheguei a pegar aquele sabugo de milho, aquele já está podre, que o animal já jogou fora. Aquilo eu pegava e tentava chupar para ver se matava a minha fome. De tão grande que era esse vazio dentro de mim, eu passei para isso. Eu cheguei a dormir na rua, passar animal em cima de mim, cobra no meio do mato. Eu andava nas estradas como se fosse um doido. Eu falava sozinho na estrada. Às vezes passava um carro, eu estava conversando sozinho. Para mim, foi algo assim terrível, porque eu chorava, porque eu sentia falta de ter uma vida. Eu queria ser feliz, eu queria voltar para minha casa, eu queria ver minha mãe, eu queria ver meus irmãos, eu queria ser alguém. Mesmo naquela loucura, eu queria ser alguém. Eu já não queria mais ser o lixo, eu queria viver. Então eu tentei tudo. Era algo para mim muito difícil, muito difícil. Eu tenho uma família que a gente se alimentava muito bem. E aquilo lá para mim foi uma destruição total, ao ponto de se eu pegar na mão aquilo lá e achar que era um alimento, sendo que era o resto, o lixo do animal. Depois de tanto sofrimento, eu resolvi voltar para casa. Eu estava em Manaus e eu fui num determinado órgão público e eu consegui uma passagem para voltar para São Paulo. E eu chegando em São Paulo, a minha mãe, como já estava indo na Universal, ela fez um convite para mim, até uma quinta-feira. E eu fui participar com ela, né? Fui junto com ela, porque eu pensei assim, bom, minha vida já está destruída. Eu já passei o que eu passei, eu vou lá com ela. E entrei naquela quinta-feira, participei com ela daquela reunião. Quando acabou a reunião, eu lembro que veio uma pessoa e falou comigo, se eu tinha gostado, o que eu tinha achado. E eu falei, olha, para mim... Só que ele olhou para minha cara e falou assim, rapaz, se você não voltar, tu vai para o inferno. E eu parei, eu olhei para aquilo, eu fiquei bravo na hora. Porque eu olhei, eu até pensei comigo, falei, pô, o que esse rapaz quer? Aqui é uma igreja. E ele vem falar que eu vou para o inferno? E no primeiro dia que eu pisei na Universal, mesmo eu querendo responder àquela pessoa que falou para mim que se eu não voltasse eu iria para o inferno, naquele mesmo dia, algo mudou dentro de mim. Ainda existia o vazio. Mas aconteceu uma coisa, aquela noite eu consegui dormir, eu tive paz. Então eu voltei e peguei firme nas correntes porque eu queria a cada dia que aquilo aumentasse. Então eu não parei de fazer as correntes. Eu lembro que o pastor, um determinado dia, falou para mim do Espírito Santo. Porque eu chegava para ele, acabava a reunião, eu pedia para ele fazer oração para mim. Então eu conversava com ele. E num dia ele falou do Espírito Santo. E eu queria saber o que era o Espírito Santo. Porque eu via as pessoas na igreja felizes, eu já estava sentindo uma paz. Mas eu não entendia o que era aquela paz.
Então ele falou para mim que para ter o Espírito Santo eu deveria ter um encontro com Deus. Então eu comecei a fazer o quê? Tudo que ele me ensinava, eu botava em prática. Eu comecei a seguir as orientações dele à risca. Ele pedia que eu orasse, ele dizia que eu tinha que buscar, que eu tinha que participar daquelas reuniões próprias para a busca do Espírito Santo, para ter um encontro com Deus. E eu tinha uma sede imensa. Eu botei aquilo dentro de mim. Foi meu carro-chefe. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu não sabia o que era, mas eu queria conhecer. Então, não demorou muito tempo, não. Eu sei que eu fiz alguns domingos, eu determinei dentro de mim, eu falei, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Porque o pastor falou que o meu vazio só ia ser preenchido com o Espírito Santo. Então eu lembro que eu buscava com afinco, eu tinha um desejo, eu tinha sede. Nas madrugadas em casa eu buscava o Espírito Santo, eu pedia para Deus, eu queria conhecer Ele. Então não demorou muito tempo. Em alguns meses, eu lembro que eu estava na igreja, estava até no banheiro, estava lavando minhas mãos e estava falando com Deus. Aquele dia eu fui para a igreja determinado a conhecer esse Deus, a conhecer o Espírito Santo. E eu estava lavando as minhas mãos, estava até cantando uma música e de repente eu comecei a falar com Deus. E falei, a reunião começou e eu continuei ali, no banheiro, lavando as mãos, comecei até a sorrir, porque eu falei, poxa, a reunião começou, eu estou aqui. E naquele momento algo diferente aconteceu. Dentro de mim, aquele vazio acabou naquele instante. Eu sei que o Espírito Santo se apossou de mim naquele momento. Ele tapou o vazio, me encheu de uma forma que eu não consegui conter as lágrimas. Outrora eu chorava de tristeza. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria. Porque enquanto ele vinha preenchendo, tomando posse da minha vida, as lágrimas desciam. E eu comecei a entender o porquê que o pastor falava de nascer de Deus. Por que o Espírito Santo? Eu sei que naquele banheiro ali, eu tive forças, eu fui tomado de algo tão forte que eu saí dali um homem, um vencedor, sabe, eu saí daquela porta para fora, era como se fosse o sol iluminando o salão daquela igreja. Eu me senti outra pessoa. Eu saí dali enorme. Aquele lixo lá de trás já não existia mais. Ali foi como se eu tivesse nascido da minha mãe novamente, só que ali foi de Deus. E dali em diante, a minha vida foi transformada, porque eu nunca mais parei de buscar o Espírito Santo. Depois daquele encontro, eu queria levar esse Deus a todo mundo. Eu queria falar do Espírito Santo, eu queria que as pessoas conhecessem aquilo que eu conheci, porque mudou. O antigo Cláudio não existia mais. Daquele momento, daquele banheiro ali, foi algo tão intenso que eu acho que o que veio depois não era mais o Cláudio. Não era o Cláudio, era uma outra pessoa. Tanto é que depois desse encontro com Deus, eu conheci a felicidade dentro de mim, interna. Eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, sou casado. Eu tenho hoje uma vida sentimental abençoada, feliz, porque a minha esposa é tudo que eu queria. Tenho filhos, hoje eu vivo bem, hoje eu posso desfrutar de algo que eu nunca desfrutei, da felicidade, da paz, da alegria, e hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa, sou transformado por causa do Espírito Santo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, enquanto eu ouvia o testemunho do Cláudio, eu fiquei pensando quantos Cláudios e Cláudias vivem por aí às tontas, nos lixões da vida. Quantos Cláudios e Cláudias talvez estejam me ouvindo nesse momento numa cadeia, debaixo de um viaduto, numa Cracolândia, ou mesmo num palácio. Às vezes está num palácio,
tem tudo aos seus pés, tem o mundo a seus pés. Mas o vício, o vazio, o inferno está dentro deles. E só tem um jeito, só tem uma saída. É a fé viva no Deus vivo, que vem pelo poder do Espírito Santo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha justamente para recuperar esse tipo de gente. Porque é isso que Deus quer. Não foi isso que ele falou, não foi isso que o próprio Deus falou lá em Isaías, capítulo 58, quando ele diz: por acaso não é este jejum que eu quero que vocês façam? Ele diz que nós deveríamos trabalhar, jejuar, no sentido de ir em busca daqueles que estão caídos, prostrados, comendo excremento neste mundo, bebendo urina neste mundo. É o que ele diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que é o que nós estamos trabalhando? Nós queremos repartir com as demais pessoas aquilo que Deus tem nos dado. Veja que depois que o Cláudio recebeu o Espírito Santo no banheiro. Então, ele saiu dali dizendo: eu quero passar isso para as pessoas. Eu quero levar exatamente isso para as pessoas. Então, amiga e amigo ouvinte, o jejum de Daniel tem esse objetivo. O jejum de Daniel vem para libertar as pessoas das amarras, das correntes do inferno, dos grilhões do inferno, das algemas da morte. É por isso que no dia 28, segunda-feira que vem, nós começaremos o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. 21 dias, quando estaremos nos excluindo desse mundo físico e colocando a nossa cabeça, os nossos pensamentos, as nossas ideias na cabeça de Deus, que é a sua palavra. Se você quiser participar, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Todos podem participar. Você é católico, espírita, evangélico, você é cristão ou não cristão, você, enfim, qualquer que seja a sua religião, não importa, você é bem-vindo. Porque todos estaremos num só espírito, em busca do fôlego, o fôlego da vida, que é a fé que vem do Espírito da fé, que é o Espírito do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Até lá.